Está no ar o Jornal Panorama. Aqui você acompanha os fatos mais importantes do Parlamento Capixaba. Para começar, vamos saber os destaques da sessão ordinária desta terça-feira. A repórter Karina Borgo acompanhou os trabalhos e traz as informações. Entre os projetos aprovados nesta terça-feira consta o de autoria da mesa diretora, que tramitava em regime de urgência. A matéria altera o regimento interno, permitindo que o presidente da Assembleia possa suspender licenças concedidas aos deputados quando houver necessidade de quórum para a deliberação. A mudança se aplica aos casos de licença para trato de interesses particulares, sem remuneração e com até 120 dias. O projeto foi aprovado por unanimidade. Também foi aprovada em primeiro turno a proposta de emenda constitucional da deputada Luzia Toledo, segunda vice-presidente da Assembleia. A proposta altera o artigo 16 da Constituição Estadual, que especifica quais são os símbolos do Estado. Se for aprovada em segundo turno, a proposta vai permitir a substituição do atual hino do Espírito Santo. A ideia da parlamentar é que a letra do hino possa traduzir o espírito trabalhador do capixaba, o crescimento econômico e as riquezas do Estado. O plenário ainda derrubou o parecer da Comissão de Justiça, que considerou inconstitucional o projeto de lei do deputado José Esmeraldo, que obriga as escolas da rede pública a fornecer merenda diferenciada aos estudantes comprovadamente diabéticos, hipoglicêmicos e celíacos. Estes foram os destaques da sessão ordinária desta terça-feira. O Estado não vai mais emitir certidões para quem tiver débito ou irregularidades junto ao IDAF, o Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo. Isso é o que dispõe a mensagem do governo, que começa a tramitar aqui na casa. Todo cidadão que está em dívida ativa com o Instituto de Desenvolvimento Agroflorestal do Estado do Espírito Santo, o IDAF, não poderá ser fornecido certidões negativas para o mesmo. Então, primeiro ele tem que quitar o seu débito, negociar o seu débito, ou financiar o seu débito, quer dizer, fazer uma negociação com o IDAF, acertando a sua situação, para a partir desse momento o órgão está dando alguma certidão que ele venha querer para resolver essa ou aquela situação, seja de uma legalidade de terra, seja de uma fabricação de uma barragem, seja do que for. Então, ele não vai poder fazer nada se ele não acertar o débito que tenha com o órgão. Ele vai primeiro estar negociando, para depois ter a certidão liberando aquilo que ele queira fazer. O Parlamento Capixaba quer melhorias nos serviços de telefonia móvel do Estado. Para isso, os deputados solicitaram informações da Anatel sobre a fiscalização feitas nas empresas da área. Os parlamentares não descartam a solicitação de medidas judiciais futuras. Nós, como presidente da Comissão de Meio Ambiente, membro da Comissão de Defesa do Consumidor, primeiro fiz um ofício oriundo do meu gabinete, depois da Comissão de Meio Ambiente, solicitei ao presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, Dari Pagum, que também o fizesse, aprovado o meu requerimento na sessão da comissão, solicitando à Anatel informações sobre como funciona a fiscalização do serviço de telefonia móvel no Estado do Espírito Santo. Nós temos percorrido todo o Estado e encontrado demanda de péssimos serviços apresentados por todas as empresas de telefonias. A Anatel inicialmente me deu uma resposta muito técnica, muito burocrata, que eu não concordei com ela, reencaminhei o expediente novamente e ainda estou no aguardo da resposta. Porém, nós também gostaríamos de cobrar do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, aos moldes do que fez o Estado do Rio Grande do Sul, do Paraná, que impetrasse ação, principalmente o MP de Defesa do Consumidor, impetrasse ação contra essas empresas de telefonias, bloqueando até mesmo as suas vendas dos seus novos chips, dos seus novos números, porque o atendimento está sendo muito precário. Você, por exemplo, ao sair aqui mesmo da Assembleia, você passa ao Tribunal de Justiça, você já não consegue falar. Você está falando daqui da Assembleia, dentro do carro, até o Tribunal de Justiça, você tem que, muitas vezes, ligar 2 ou 3 vezes. Então, o atendimento é de péssima qualidade. Nós estamos pedindo ao Ministério Público Estadual que também impetre uma ação contra essas empresas para que bloqueiem novas vendas até que o serviço seja de qualidade para o cidadão capixaba. E o Espírito Santo, que já ocupa o primeiro lugar em violência contra as mulheres, vem registrando índices ainda maiores desses crimes. A parlamentar Luzia Toledo preside uma comissão especial na casa sobre o assunto e falou com nossa equipe sobre a urgência na solução do problema. Nós temos buscado políticas públicas verdadeiras para combater
esse índice tão alarmante que é o do Espírito Santo. Mas nós temos que, cada um de nós tem que fazer a sua parte. Eu acho, e eu tenho falado muito isso, que a população tem que se indignar. A população tem que denunciar, a população tem que se revoltar, porque nós estamos fazendo aqui na Assembleia o nosso trabalho. Mas nós não podemos entender e aceitar que os homens continuem batendo nas mulheres, matando as mulheres, matando porque ela não quer mais a relação. Essa violência que acontece sob o mesmo teto, que é a violência doméstica, é essa violência que nós temos que combater. E a gente vem, agora eu espero que realmente as delegacias saiam, né, que novos delegados sejam realmente empossados para atender as nossas mulheres que vão lá denunciar. Comissão da Verdade. O Legislativo Capixaba saiu na frente e já designou um grupo de parlamentares em busca de informações sobre os crimes ocorridos durante a ditadura militar no Brasil. O Brasil do século XX ficou marcado por 2 regimes opressivos e totalitários que se sustentaram por meio da força bruta, método usado para conseguir depoimentos dos resistentes, intimidar a população e consolidar governos construídos sem a participação popular. O Brasil vivenciou 2 grandes ditaduras, uma na época do Estado Novo, que foi de 1937 a 1945, e outra durante o regime militar, que foi de 1964 a 1985. A tortura era usada nos 2 períodos, mas foi na repressão militar que ela se tornou rotina. Para investigar as violações aos direitos humanos praticadas durante a última ditadura brasileira no Espírito Santo, a Assembleia Legislativa do Estado criou a Comissão Especial da Verdade, formada por 4 parlamentares: Dr. Hércules, presidente, Luzia Toledo, vice, Cláudio Vereza, relator, e José Esmeraldo, membro efetivo. O grupo vai atuar para esclarecer casos de torturas, mortes, desaparecimentos e ocultação de cadáveres. Nós temos o dever de fiscalizar. O que nós não podemos ofuscar, esconder uma fase da nossa história que teve um período que houve algum arbítrio nessa época. E nós não podemos esconder, principalmente de quem não viveu nessa época, o que aconteceu nesse período. Até para servir de exemplo, para que essa história não repita nunca mais. A comissão tem prazo inicial até 22 de dezembro para concluir os trabalhos. Representantes dos poderes executivo e judiciário e também do Ministério Público Estadual e Sociedade Civil Organizada vão atuar como colaboradores da iniciativa. A comissão criada no Espírito Santo dará suporte ao trabalho iniciado pela Comissão Nacional da Verdade, criada em 2009 e sancionada pela presidente Dilma em 2011, com foco nos casos de desaparecidos políticos. Até 2014, os 7 ministros da comissão deverão apresentar um relatório, que será transformado em livro. Em 11 de agosto, comemora-se o Dia do Advogado. Para homenagear esses profissionais considerados fundamentais no processo de redemocratização do país, o parlamento realizou uma sessão solene. Uma sessão solene na Assembleia Legislativa prestou homenagem a dezenas de advogados no estado. O evento tem apoio da Ordem dos Advogados do Brasil, que exerce um importante papel na regulação da atividade no Espírito Santo. Uma homenagem como essa, feita àqueles que são os defensores da liberdade, representa a comunhão entre povo e advocacia, entre povo e política, que é o que deve ser feito. A sessão solene foi proposta pelo deputado Dr. Hércules, que tem tradição na iniciativa. O advogado tem lutado muito pelo direito do cidadão, tem lutado muito pelas prerrogativas do advogado. É bom que não se confunda prerrogativa com privilégio. O advogado nunca defende privilégio nem dele nem de ninguém. Ele simplesmente requer aquilo que o cidadão acha que tem direito e que naturalmente o juiz vai decidir se tem ou se não tem. Então, na verdade, essa sessão solene de hoje me deixa muito alegre e muito feliz por poder mais uma vez
trazer tantas figuras ilustres do meio jurídico. O Dia do Advogado é comemorado na casa anualmente em 11 de agosto. Mas como caiu no sábado, a sessão foi transferida para o primeiro dia útil. A data lembra a criação de cursos jurídicos no Brasil em 1827 pelo imperador Dom Pedro I. E o Jornal Panorama fica por aqui, mas você pode continuar acompanhando o trabalho dos deputados através do nosso site, do Facebook e também do Twitter. Muito obrigada pela audiência e te espero em nosso próximo encontro. Até lá!